Lá veio mais um bilhetinho. Um dado que eu acho que é importante é o total de servidores em atividade aduaneira no Brasil é 3.600. 3.600. Diminuiu nos últimos anos. Hoje nós estamos com 3.600. A aduana francesa, que é um país menor que o estado do Rio Grande do Sul, tem mais de 20.000 servidores. Numa comunidade europeia que não tem alíquota, não tem tributo, mais de 1.000 servidores para cuidar daquele espaço territorial. Uma preocupação extremamente visível e clara da sociedade francesa com a proteção do seu território. Quando nós não investimos no controle aduaneiro, parece efetivamente que nós não estamos preocupados com o nosso imenso território, 9.198 quilômetros de costa litorânea, 16 mil quilômetros de fronteira seca. Eu vou encerrar por aqui, não vou avançar nos slides, e só gostaria de chamar a atenção para um detalhezinho, peço licença, Serginho, que há 2 semanas atrás, o ministro da Saúde lançou a campanha pela vacinação da paralisia, contra a paralisia infantil, e ele chamou a atenção no discurso dele que o Brasil já estava com a paralisia erradicada, ou seja, a organização social do país já estava num estágio avançado em que não precisava mais se preocupar com a paralisia infantil, nós já conseguimos erradicar. Mas, no mundo, tem muitos países que ainda têm o vírus. Então, o mundo passa a ser, do que se refere à paralisia infantil, nocivo, aquilo que nós já conquistamos. Então, o que o mundo pode produzir de efeito nocivo à nossa organização interna é muito grande. É muito grande. Se a gente conseguisse inventar vacinas, né, contra o comércio desleal, contra o contrabando de descaminho, vacina contra as importações ilegais, contra as fraudes, a gente podia dispensar a aduana. Como a gente não consegue inventar uma vacina que consiga proteger aquilo que nós já conquistamos dos efeitos possíveis e nocivos do mundo, então nós precisamos efetivamente investir e trabalhar por uma aduana mais eficiente, uma aduana que seja efetivamente uma aduana para o Brasil. Obrigado. Bom, nós teremos agora, eu acertei com os outros 2 palestrantes, as perguntas relacionadas mais com o comércio internacional, porque o enfoque deles será diferente. Então, a gente já fará essas perguntas agora. Se alguém tiver alguma pergunta para o Dão, já encaminhe. Tá? Nós temos 2 perguntas para a doutora Marta Castilho. Uma delas retira de mim a angústia de ter cortado no momento de um assunto tão importante. Foi apresentada pelo Darcy, da DS Campinas, que diz o seguinte: doutora Marta Castilho, por favor, fale um pouco mais sobre a relação proteção da tarefa efetiva da tarifa efetiva versus desempenho das importações. Então, foi alguma coisa que a gente lamentou que não fosse tratado e que essa pergunta permite. Depois eu farei a segunda pergunta. Justamente essa era a última parte. Eu acho que é a parte talvez mais instigante desse trabalho. Quer dizer, tá bom, então a gente calcula essa tarifa efetiva, ela é uma medida, como o conceito diz, de proteção que está sendo efetivamente aplicado. Qual foi o impacto disso na produção do comércio e, por conseguinte, na produção brasileira? A gente tentou olhar, então, isso pelos 2 canais que podem ser afetados, né? Ou qual foi o impacto sobre as importações em si e, de uma forma indireta, qual poderia ter sido o impacto sobre as exportações, e daí, num terceiro momento, pensar sobre a produção nacional. Nesses últimos anos, a gente percebe um crescimento sem precedentes do fluxo de comércio, importação e exportação, e, na realidade, o
que fica evidente é que tanto as importações, elas se mostraram muito mais sensíveis ao nível de demanda interno, ao nível de atividade interno, do que essa variação da proteção. Isso fica mais claro quando a gente olha tanto a evolução dos fluxos agregados de importação, quanto também a gente olha as variações pelos setores, tá? Não tem nenhuma evidência clara que diga, olha, esses setores que têm uma tarifa efetiva muito elevada, eles pararam de importar ou eles tiveram, por outro lado, um desempenho exportador deficiente, porque estariam sendo protegidos da concorrência, estariam vivendo num mundo protegido e que lhes impediria de ganhar competitividade. Não. O que parece, eu gosto muito de ler esses resultados. Você tem duas maneiras de ler aqueles resultados da proteção efetiva entre 2000 e 2005. Você tem uma maneira de dizer que aumentou a proteção efetiva, de fato, ela aumentou. A outra é você lembrar que você retirou uma distorção que prejudicava os produtos nacionais face aos produtos estrangeiros. Isso, eu prefiro essa segunda leitura por uma seguinte... se a gente lembrar, inclusive, também que é um período onde os fatores macroeconômicos, leia-se câmbio, eles também atuam no sentido de reduzir a competitividade dos produtos nacionais. Então, assim, essa evolução da proteção efetiva entre 2000 e 2005, na realidade, ela permite que a produção nacional mantenha um ritmo de crescimento positivo, que mantenha o seu nível de competitividade, mesmo em uma situação adversa. Ou seja, você tinha um sistema tributário que penalizava produtos nacionais e você teve condições macroeconômicas que também desfavoreciam os produtos nacionais vis-à-vis de exportados. Então, vamos tirar uma dessas distorções. E aí, assim, eu não sei se eu estou saindo um pouco do ponto, mas eu vou me juntar a pelo menos uma coisa que foi dita pelo Dão, vamos pensar em política de comércio exterior, vamos pensar em política... Depois, vamos pensar quais são os objetivos de uma política de comércio exterior. Ela não pode ser pensada isoladamente, ela não tem sentido o comércio pelo comércio. Ela tem sentido se você estiver pensando isso numa política produtiva, que deve estar considerando quais são os objetivos de desenvolvimento socioeconômico de determinado país. Então, tudo bem, vamos pensar os objetivos de uma política de comércio exterior. E vamos, então, se está bem claro, se está definido qual é o objetivo da política de comércio exterior, a gente vai construir, a gente vai definir os instrumentos para a sua aplicação que sejam compatíveis com esses objetivos. Então, a questão dos tributos, da retirada desses tributos, vai um pouco no sentido de despoluir um pouco, porque ainda tem muita coisa, ele mostrou coisas que são que vêm agravar, que aumentam essa poluição. Vamos despoluir essa política de comércio exterior, ou seja, eu quero aplicar, eu tenho uma tarifa aduaneira que eu digo que é meu principal instrumento, tá bom, mas não vamos então tirar esse tributo que é distorsivo e que não me deixa utilizar essa tarifa de forma plena, tá? E aí o passo seguinte é você dotar de institucionalidades essa política de comércio exterior de forma a aplicá-la. Eu acho que é um pouco nesse sentido que convence. Bom, acho que é um pouco por aí, tá? O que aconteceu com a proteção efetiva nesse período
no início desse milênio, não impediu que o Brasil tivesse um bom desempenho comercial. A gente conseguiu apenas manter a nossa participação no comércio mundial, e o que tem parecido é que o que tem sido mais importante, tanto para o fluxo de exportações quanto para o fluxo de importações, são as demandas internacionais e a demanda doméstica, no caso das importações. Então, não se deve ler esse resultado como um aumento de proteção, no sentido o protecionismo sendo visto da maneira pejorativa como o Dão levantou. Obrigado.